E aí galera do King Nerd, aqui é o Robson. Bora para mais um vídeo então. No vídeo de hoje o Alan vai dar uma aulinha para vocês aí e algumas dicas de construção de diorama. E para isso a gente escolheu o personagem do Poseidon dos Cavaleiros, porque é uma action figure que a gente já tinha. Então para fazer um trono para ele ia ficar bem legal. Basicamente ele vai mostrar toda a construção do diorama e lá no fim do vídeo a gente vai mostrar para vocês um videozinho do diorama pronto com alguns cavaleiros expostos, tá? Ele vai mostrar alguma coisa sobre o tamanho, a dimensão. Ao fundo vocês estão vendo aí então o game Soul of Soldiers dos Cavaleiros, é o mais recente que tem todas as temporadas, tá? Mas só para dar uma ilustrada mesmo, tá? Então, sem mais delongas, condução é tua, Alan, bora pro vídeo. Fala galerinha do King Nerd, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. Hoje vou trazer para vocês um diorama com o tema da saga de Poseidon dos Cavaleiros do Zodíaco, certo? É um diorama que eu já estava há um tempinho para fazer, mas estava criando coragem porque eu sabia que ia ser bem trabalhoso e tinha coisas que eu ainda não sabia como ia fazer, mas agora que eu reuni todos esses elementos, vou trazer para vocês o vídeo aqui mostrando passo a passo do diorama, certo? Que eu trouxe as medidas para vocês aqui, certo? A base total tem 45 de comprimento, de largura tem 28,5. A segunda base aqui tem 38,5 de largura por 25 de comprimento. 11,5 por 16 o segundo degrau aqui. A base do meio eu tenho 15 por 18 e aqui é a mesma dessa aqui, certo? Aqui, como essa base maior com essas outras três aqui, o que sobrar vai ficar essa base de baixo aqui que eu acabei nem medindo, certo? Essa basezinha aqui sobrou um retângulo de 7 por 15. E aqui, na base principal, eu pretendo fazer o trono do Poseidon. Até vou deixar uma imagem aqui do lado para vocês, para ver qual é a imagem do trono que eu me baseei. Eu já fiz ele, parte dele aqui no caso, certo? Fiz ele totalmente de EVA, ele ficou bem resistente, não vai ter problema se cair, quebrar, alguma coisa assim, lascar tinta, certo? Fiz ele com EVA de 6mm, duas camadinhas aqui, a parte do marrom aqui e a outra parte que vocês estão vendo aqui. As outras camadas eu fiz tudo com EVA de 2mm, como vocês podem ver aqui no trono, certo? Os detalhezinhos eu fiz proporcional ao trono que eu tinha, para ficar no mesmo bonequinho, para não ter problema nenhum. Tem mais alguns detalhes que eu quero fazer nele aqui, mas isso aí eu vou fazer um pouquinho mais para frente, certo? Eu tenho a base de baixo aqui, que eu vou colocar aqui em cima. Coloquei ele saindo um pouquinho mais para fora para não perder tanto o formato do desenho dessa parte que parecia mais um tridente, certo? Eu vou botar ele um pouquinho mais para trás, vou corrigir aqui com um pedacinho de isopor para deixar uma base mais direitinho, certo? Vou deixar ele encaixadinho aqui. Fiz esses outros detalhezinhos conforme da imagem. Fiz com EVA de 6mm no meio e mais duas camadinhas de 2mm, certo? Eles vão ficar com uma aparência bem como a imagem que eu estou usando de referência, certo? Achei essa imagem na internet, não vi em lugar nenhum para vender aquele trono ali, mas criatividade é tudo, né? A gente pode, sabendo manusear certos materiais, a gente consegue fazer coisas parecidas ou até mesmo iguais, certo? Fiz os outros detalhezinhos aqui para colocar aqui na frente. A princípio, como ele tá pendendo para trás, ele não vai ficar paradinho em pé aqui, mas só para mostrar para vocês os detalhes, certo? Fiz os detalhezinhos menores, que dependendo acho que eu vou até colocar mais aqui na frente. Pretendo fazer nessa borda aqui, que eu deixei de 3 centímetros, um efeito de água, certo? Quero fazer um piso mais proporcional a essa parte do trono aqui, com esse rachadinho, mas quero ver alguma outra cor. Até dei uma pintadinha aqui para vocês verem, para mim ver qual base de fundo eu vou deixar
para deixar o diorama mais com cara de como se fosse dos mares, certo? Como se fosse debaixo de água, certo? Então eu vou fazer a parte do piso aqui com esses mesmos detalhes aqui mostrando para vocês, e depois eu trago o resultado para vocês, que daí depois a gente vai partir para a pintura, certo? Daqui a pouco estamos voltando. Bom, galera, voltando aqui agora com o piso todo colado. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Fiz ele todo com EVA de 2mm, passei com a linha de isopor, aquela transparente que cola isopor e EVA. Fui encaixando tudo direitinho, como se fosse um quebra-cabeça, certo? Aqui eu já fiz os pilares. Parte do trono aqui, o outro pilar do outro lado. Agora aqui eu quero fazer o símbolo do Poseidon, que é um tridente, certo? Fazer uns detalhes aqui. Fazer uns detalhes aqui do mesmo que eu fiz no trono, só que um pouquinho menor, né, para os seus pilares. Quero deixar a parte do trono mais detalhada, certo? Enquanto isso eu faço esses detalhes, eu vou passar uma massa corrida nos vãos aqui para tirar um pouco dessa saliência, que tá bem grande, né? Eu já sabia que ia ficar, mas eu também já tinha a previsão de botar massa aqui, certo? Aqui depois que eu der uma mão de tinta, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer o efeito de água. Espero que fique bem legal, certo? E quando tiver os detalhezinhos pronto aqui, colocado a massa e já com uma mão de tinta, eu volto para trazer vocês mais alguns detalhes que eu pretendo fazer aqui, certo? Daqui a pouco tô voltando aqui de novo. Bom, galera, trazendo aqui a parte quase final para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou. Eu dei uma mão com todo esse azul mais escuro em toda a base, certo? Vocês podem ver aqui nas ranhuras aqui tá um pouquinho de azul, certo? Eu queria deixar mais com esse tom aquático assim, né, por ser do Poseidon. Peguei um cinza, aquela tinta de tecido, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa tintinha de tecido bem simples aqui. Usei um cinza escuro, depois usei um cinza um pouquinho mais claro, depois usei o branco. Fui dando um brushzinho sobre cada vez mais leve a pintura, uma sobre a outra, certo? E ele ficou assim. Aqui eu passei um washzinho na cor marrom para ver como é que ficava. Pretendo fazer isso aqui em todas as ranhuras da parte do diorama aqui, certo? Para poder finalizar ele direitinho, deixar ele com efeito de pedra bem do jeito que eu quero, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficou a parte do trono, certo? Ficou com um efeito de pedra, mas ainda eu quero dar um brushzinho nele para dar um efeito mais realista de pedra, certo? Isso aqui eu usei a mesma pintura, só que eu não usei o azul como eu usei aqui. Aqui eu parti do cinza escuro, cinza claro, depois o branco, certo? Porque aqui eu queria que ficasse mais, não ficasse com a ranhura azul. Fiz isso nos outros detalhes do lado também, certo? Consegui colocar... ficou um bom brilho. Quero ver se eu boto um wash também aqui. Vai ficar bem bacana essa parte aqui. Deixa eu mostrar as outras pecinhas aqui para vocês. Eu já meio que deixei ele meio que apontado aqui para conseguir dar uma montadinha para vocês verem como é que tá ficando. Eu deixei eles tudo aqui com palito de dente só para colocar, ter uma basezinha para poder firmar eles. Mas quando tiver finalizada a pintura, eu só vou colar eles aqui, certo? Aqui eu coloquei também, nesses pequenininhos aqui eu coloquei também palito de dente, justamente para eu conseguir ver como é que tá ficando. Depois eu só vou colar uma bonderzinha para deixar ele frisado na pose que eu quero, certo? Deixa eu ajeitar bem o trono aqui para ver como ficou.
E vai ficar isso aqui, rapaziada. Tem os pilares aqui também. Eu pintei, senti que ele ficou muito reto, sem muitos detalhes. Fiz esses outros frisos aqui, ó. Tudo com a partezinha do estilete, certo? Para parecer que foi uma pedra mais rústica, como se tivesse mais quebrada, certo? E vou repintar. Vou começar com um roxazinho bem escuro. Depois eu vou passar um cinza escuro e um cinza claro, certo? Vou mostrar para vocês aqui. E ele vai ficar assim, parte do diorama. Agora que aqui eu tô esperando secar para dar o efeito com o silicone. Quero mostrar para vocês como é que fica depois do efeitinho. Mas a ideia é bem simples, é pegar um pouquinho de silicone, pode ser de bisnaguinha ou aquele do grande. Tem que ser transparente, porque o branco não vai dar o efeito que a gente espera. Deixa ele todo chamuscado aqui em cima, certo? Um pouquinho de silicone. Pega uma tampinha assim, pode ser qualquer coisa. Uma tampinha ou um pedacinho de EVA e fica batendo levemente para ir dando aquela puxadinha para cima no silicone, certo? Aí depois eu vou bem nas pontinhas, assim, onde ficou a parte mais altinha do silicone, eu vou dar uma sujadinha de branco para dar como se fosse um efeito de mar, certo? Aí depois eu vou trazer, ver se eu coloco mais algumas fotos para vocês aqui e eu vou deixar o diorama prontinho para vocês quando eu voltar com o vídeo, certo? Daqui a pouco tamo aí de novo.